Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais uma aula. Na aula de hoje, iremos falar sobre ativos e passivos. Quando falo de ativos e passivos, eu não estou falando sobre renda ativa ou renda passiva, mas sim o dinheiro que entra e o dinheiro que sai do seu fluxo de caixa. Como eu disse anteriormente, a maioria das pessoas trabalham para todo mundo, menos para elas mesmas. Elas trabalham para o dono da empresa, para o governo, quando pagam impostos, e também para os bancos, quando fazem um financiamento, seja ele de imóvel ou automóvel. E o meu objetivo aqui no curso é fazer com que vocês comecem a fazer o dinheiro a trabalhar para vocês, e não vocês a trabalharem por dinheiro. Então, 3 perguntas básicas para você fazer para o seu dinheiro quando ele estiver na sua mão. Primeira, você vai voltar? Se o seu dinheiro ficar com dúvida, não deixe ele sair. Segunda pergunta, você vai voltar quando? E terceira pergunta, vai voltar com quantos filhotes? Porque o nosso dinheiro, a gente sabe, quem trabalha em CLT, o quanto é duro a gente conquistar um dinheiro, a gente conseguir um dinheiro pelo trabalho, pelo esforço. Então, nada mais justo do que você se pagar primeiro, como se fosse uma recompensa por todo esse trabalho árduo que você tem feito. Então, é isso que vai colocar dinheiro no seu bolso. É você se pagar primeiro e alocar esse dinheiro em investimentos ou em uma renda que vai ajudar a ter um bom nível aí de porcentagem. Porque como eu já expliquei para vocês, não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, mas sim a quantidade que você conserva. Você pode ganhar 10 mil reais, porém, se você não conservar uma parte desse dinheiro, de nada adiantará você ganhar 10 mil reais. Você precisa começar a entender a diferença entre um ativo e um passivo, e comprar somente ativos. Ativo é aquilo que entra no fluxo de caixa, que entra na sua conta, todo o dinheiro que entra. E passivo é todo o dinheiro que sai. Então vocês têm que se programar em comprar mais ativos e deixar de gastar com passivos. Porque quanto mais ativos vocês tiverem, mais esses ativos vão gerar lucros e aí sim vocês poderão gastar com coisas passivas. Um ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e um passivo é o que tira o dinheiro do seu bolso. A regra é: conheça um ativo, compre e fique rico. Então, para você ser rico, essa é a chave. Compre ativo, passe a sua vida comprando ativos. Todo dinheiro que cair, vai lá e investe um pouco em ativos, em investimentos, em coisas que vai ter retorno para você. Um dinheiro que vai estar entrando na sua conta e gerando fluxo de caixa para você. Porque o que falta em vocês é saber como gastar o dinheiro depois que vocês ganham ele. Como vocês têm gastado ele depois que ele passa pela sua mão, se você tem investido, se você tem priorizado primeiro as suas contas, como que você está gastando o seu dinheiro, é isso que importa. Uma coisa eu digo, se você quer aumentar suas despesas, primeiro você tem que aumentar o seu fluxo de caixa. Porque não tem como você trabalhar e só se manter com o dinheiro do seu trabalho. E querer aumentar suas despesas, somente comprometendo a sua renda. Isso não dá certo. Pergunta. Se você saísse do seu trabalho hoje, você teria dinheiro suficiente para arcar com as suas despesas mensais com o seu fluxo de caixa atual? Sim ou não? O dinheiro que você tem aí reservado ficaria de boa caso você saísse do seu trabalho hoje? Te daria uma renda mensal ou não? Então anotem aí. Um ativo é o que coloca dinheiro dentro do seu bolso, dentro da sua conta. Se algo está tirando esse dinheiro da sua conta, do seu fluxo de caixa, isso não é um ativo, isso é um passivo. Um exemplo é o carro. O carro, ele é um ativo ou ele é um passivo? Você tem que tirar seu dinheiro para colocar gasolina, manutenção, pneu, mecânico, troca de óleo. Então, tudo que tira dinheiro do seu bolso é um passivo. Suas contas são um passivo, a sua casa é um passivo. Eu não estou falando para você não ter uma casa, mas a casa é um passivo. E o que seria um ativo? Ativo é uma renda extra, um mercado financeiro, você colocar alguém para trabalhar no seu negócio e gerar dinheiro. Tudo que gera renda, que gera dinheiro para o seu fluxo de caixa, que entra dentro da sua conta, é um ativo. Então, sempre que você pensar, algo está colocando dinheiro na minha conta, é um ativo. Algo está tirando dinheiro da minha conta, é um passivo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se caso você parasse de trabalhar hoje, quanto dinheiro você teria para sobreviver e por quantos dias, se você parasse de trabalhar hoje? Você teria dinheiro suficiente para sobreviver, caso você fosse mandado embora, ou se você pedisse a conta? Você teria dinheiro suficiente para sobreviver? Agora, a questão, esse número, ele te assusta ou ele te surpreende? Coloca aqui no comentário para mim saber o que tem te assustado, se esse número te assusta ou se esse número te surpreende. Você ficaria feliz em estar saindo do trabalho? Você ficaria estável? Ou
ou você ficaria preocupada? Como eu já disse, a maioria das pessoas, elas trabalham para todo mundo, menos para elas mesmas. Elas sempre vão trabalhar para os donos das empresas, para o governo pagando impostos, para os bancos pagando financiamentos e por aí vai. Elas nunca pensam a longo prazo e também em alimentar a coluna de ativos delas. Eu não estou dizendo para você não ter um emprego, muito pelo contrário. Comece a cuidar do seu negócio, mas mantenha o seu emprego. E aproveitando esse emprego, comece a comprar ativos reais e não passivos ou objetos pessoais que perdem o valor assim que chega na sua casa. Tipo um carro. Um carro você vai lá na concessionária, você compra ele zero por um valor. A partir do momento que ele sai da loja, ele não tem mais aquele valor que foi pago. Muito pelo contrário, ele vai abaixar muito. Então comecem a selecionar o que é ativo e o que é passivo e comece agora a comprar somente ativos. Deixe um pouco os passivos de lado, porque quando a sua coluna de ativo começar a render, aí você vai poder comprar os seus passivos através do seu fluxo dos ativos. A maioria do problema das pessoas é gerado porque elas passam a vida inteira trabalhando arduamente para outras pessoas. Elas passam a vida inteira enraizada na segurança de um trabalho fixo que pague todo mês um salário para ela, por mais que seja uma merreca. A pessoa se agarra, tem tanto medo de experimentar um novo. A pessoa, ela é tão cabeça, como eu posso dizer, ela tem uma mentalidade tão pobre que além dela estudar, abrir um livro, buscar conhecimento através de um curso, de uma mentoria, de um seminário, ela prefere deixar a segurança tomar conta do dinheiro dela. Porém, o que muitos não sabem é que a segurança, ela acaba tirando o dinheiro do seu bolso. Muitas pessoas acham que o investimento em poupança é muito útil, é muito seguro. Porém, quando vocês começarem a entender realmente de investimento, vão ver e perceber que a poupança ainda te deixa no prejuízo e te tira dinheiro do bolso. Exatamente. Porque ela rende aí 1%. Você sabia que tem investimentos de mais de 25% de lucro? É por isso que falo da renda variável. A renda fixa, eu não falo para você não ter uma renda fixa. Como já falei, mantenha seu trabalho, porém, comece a comprar ativos. Comece a gerar um fluxo dentro do seu caixa. Para você não ser tão dependente de CLT, de um pagamento fixo. Comece a variar a sua renda. Porque quando você tem uma renda variável, por mais que você tenha o risco de perder, você também tem o risco de ganhar. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que vão ficar com medo por ser algumas operações arriscadas, porque o day trade, querendo ou não, é uma operação arriscada. Porém, só se destaca quem tem coragem, quem tem ousadia e quem tem conhecimento de entrar no mercado. É por isso que o curso é gravado, é para vocês entenderem como fazer e não apenas usar o mercado financeiro como jogo. Aqui não é tigrinho. Se você está em busca de dinheiro fácil, rápido, para gastar, tchau. Esse vídeo não é para você, esse curso não é para você. Aqui eu quero formar verdadeiros investidores, pessoas sérias, comprometidas, dispostas a fazer o que for necessário para ter uma liberdade financeira. Se um dinheiro for colocado na coluna de ativo de vocês, nunca mais, mas nunca mesmo, deixe ele sair de lá. O dinheiro, ele vai passar a ser o seu empregado e ele não deve, de jeito nenhum, sair de lá. O bom do dinheiro trabalhar para você é o quê? O dinheiro, ele não vai te dar um atestado. O dinheiro, ele não vai ficar doente. Ele não vai reclamar pelo salário. Ele apenas vai gerar mais e mais dinheiro. É por isso que eu falo, é muito melhor fazer o seu dinheiro trabalhar para você do que você trabalhar pelo dinheiro. Para um patrão chato, uma empresa que você não gosta, que você não é feliz. Então aprenda a administrar e fazer o seu dinheiro a trabalhar para você. Se você tem planos e não quer comprometer a sua renda, comece comprando ativos. Fortifique a sua coluna de ativos. E deixe que esses geradores de renda paguem todos os seus luxos. Porém, você precisa ter audácia, ousadia e disciplina para se manter dentro desse mercado. É por isso que eu falo, tenha uma renda extra, pelo menos se você trabalha num CLT, tenha uma renda extra pelo menos para você investir, para você ir alimentando a sua coluna de ativos. Porque os ativos é como se você estivesse plantando uma árvore. Você rega durante anos. Mas vai chegar uma hora que não vai mais precisar regar. Essa árvore vai frutificar sempre para você. Entendeu como funciona? Os ativos são como uma árvore. Você planta eles, rega. Eles vão crescendo, e vai chegar uma hora que você não vai precisar mais regar. Os ativos, eles mesmos vão começar a gerar o fluxo, eles mesmos vão começar a gerar renda. Alimentado eles ficaram fortes e produtíveis. Assim como a árvore cresce e dá frutos, os investimentos também. Eles vão crescer e vão te dar os frutos necessários. Mas uma coisa é certa. Não adianta você entrar nesse mercado e querer comprar ativos que você não conhece, que você desconhece, você não tem interesse. Porque pessoas desinteressadas, elas não se aprofundam no assunto, elas não querem saber de nada. Elas deixam o relaxo tomar conta da vida delas.
Então, o que eu recomendo para vocês? Adquirem ativos que vocês amem. Adquira ativos pelos quais você seja apaixonado, porque assim você vai cuidar melhor e vai ter mais ânimo em aprender sobre ele. Vou dar um exemplo. Eu amo McDonald's. Amo McDonald's, sempre vou lá. Quando eu posso, tenho dinheirinho, vou lá. Por que você não investe no McDonald's? Na empresa do McDonald's? Já que você é tão fã, gosta tanto, por que você não investe nessa empresa? Porque pelo menos daqui uns dias você gerando esse fluxo dentro, comprando ações, daqui uns dias você nem vai precisar tirar do seu dinheiro para comprar um McDonald's. O seu próprio investimento vai pagar para você estar comendo McDonald's. Esse é o poder dos juros compostos dentro da ação. Quanto mais você compra, mais ela vai valorizar. Porém, isso será aprendido ao longo do curso. Mas, é o que eu falo. Comprem ativos que vocês amem. Eu amo o iPhone. Nossa, o iPhone, pra mim, cada ano que lança, eu compro um. Investe na Apple. Com R$50 você investe na Apple aí, ó. Se torna sócio. Você se torna sócio da empresa que você tanto gosta. Eu gosto de Coca-Cola. Investe na Coca-Cola. É isso que eu estou querendo colocar na cabeça de vocês. Invistam em ativos que vocês amam, que vocês têm prazer. Eu amo supermercados, coisas. Porém, tem muitas coisas que têm risco. Nem todos os setores são bons investimentos. E vocês vão aprender tudo isso aqui dentro. Tudo isso vocês vão aprender aqui dentro. O que é bom, o que não é, como avaliar, como ver, se o preço está bom, se não está, como comprar. Vocês vão ter tudo na palma da mão de vocês. A minha filosofia: plante sementes na coluna de ativos de vocês. Mas comecem com pouco. Não precisa começar com R$1 milhão, R$10 mil. Não, tem ações aí por R$10. Acreditem se quiser, tem ações por R$10 que você pode começar comprando uma ação, 2 ações, 3 ações. Então tudo depende. Não acha que o mercado é só para ricos. Não é. Não é. E quem inventou isso é porque não queria ensinar as pessoas, é porque não queria que as pessoas se envolvessem dentro desse mercado. Porque não é. Não é. Eu fiz vários cursos, estou em aprendizado constante e eu posso dizer para vocês que o mercado não é só para ricos. Não é. Então o segredo é: comece. Não importa como. Pega emprestado, arruma um bico, arruma uma renda extra, mas comece. Você começando hoje, o seu eu do futuro vai te agradecer muito. A sua família vai te agradecer muito. As pessoas que você ama vai te agradecer muito. Porém, lembrando, todo o dinheiro que entrar na sua coluna de ativo, ele está proibido de ser retirado de lá. A partir do momento que ele entrou na sua coluna, ele é um empregado seu. Ele é um empregado e você não pode demiti-lo. Se você demiti-lo, você vai ter prejuízo. Então pense no dinheiro como se ele fosse o seu empregado e você fosse o empregador dele. Todo dinheiro que passar pela sua mão, você vai poupá-lo e fazê-lo trabalhar para você. Mas não usem esse dinheiro para contas. Eu fiquei apertado, vou tirar dinheiro do investimento. Não, se vira. Lembra da sua inteligência financeira. É você arrumar mais opções para você gerar renda. É você colocar a mão na cabeça e pensar: como eu posso sair das dívidas? Como eu posso parar de trabalhar? Como eu posso pagar essa conta? É você arrumar soluções para o seu problema e não tirar o dinheiro que está trabalhando para você lá na sua coluna para pagar uma conta. No momento que você colocar esse dinheiro para trabalhar para você, esquece dele. Esquece. É como se você estivesse numa empresa e o seu empregado estivesse trabalhando, mas você está só monitorando. Você não vai pegar e vai mandar todos os empregados embora porque você tem que pagar uma conta. Não. Isso é uma regra de ouro. Falo para vocês porque já aconteceu isso comigo. De eu precisar do dinheiro e sacar tudo da minha conta. Depois o arrependimento vem. Que a gente coloca a mão na consciência e fala: poxa, era um dinheiro que poderia estar rendendo. Então eu falo por erros meus que eu cometi e não cometo mais. Então sempre que eu quero um dinheiro ou preciso de um dinheiro para pagar uma conta, eu uso a minha inteligência financeira para arrumar mais soluções para mim poder pensar e arrumar outras fontes de renda. Isso ajuda o meu cérebro a pensar e me dar novas orientações do que eu posso fazer. E tem muitas sardinhas que tratam o mercado financeiro como se fosse o tigrinho. Eu vou tacar meu dinheiro lá e boa. Me deixa assim. Não, gente. Não é. O mercado financeiro é uma coisa séria. Ele te dá dinheiro, ele coloca muito dinheiro no seu bolso se você tiver conhecimento certo. Mas se você não saber de nada, você vai tomar um prejuízo. Então é por isso que eu falo, é melhor você ter conhecimento, saber, aprender, colocar em prática e ter boas chances de acertar, do que achar que já sabe de tudo, só coloca seu dinheiro, joga lá como se você não tivesse trabalhado, como se você não tivesse suado para ele, e acaba perdendo tudo assim de bandeja para quem realmente entende de mercado financeiro. Porque o mercado é assim, ele tira da mão dos impacientes e dá de bandeja para os pacientes. E se você souber o que você está fazendo, você não vai estar jogando. Porque jogo é quando você coloca o seu dinheiro em uma coisa e fica lá rezando. Ai meu Deus, dá-me... Para que dê certo. Como se tudo dependesse só de Deus. Deus te dá cérebro para pensar,
Deus te dá disposição, te dá saúde, e aí você quer que ele faça até a parte sua. Aí não dá, né, gente? Por isso que eu falo, busque conhecimento. Na Bíblia diz que é pra gente ser apegado ao nosso conhecimento. Aprenda um pouco de tudo. Não precisa ser de tudo, mas aprenda. A internet está aí. Tanta gente usa para malefícios, mas a internet, quando usada corretamente, ela é um bem danado. Ela é um bem danado que ela tem muitas respostas. Porém, muita gente perde essas oportunidades gastando o seu tempo com coisas inúteis, fúteis e algo que não dá futuro. Gente, eu vou contar uma história para vocês. Eu, alguns anos atrás, antes de eu começar a estudar, eu era uma pessoa muito desligadora do mundo, dane-se tudo. E eu chegava em casa do serviço, assistia televisão, ficava no celular, ou quando era minha folga, eu aproveitava 6 horas da manhã até 7 horas da noite, ficava no celular o dia inteiro, vendo a vida dos outros, famosos e tal, e nunca me interessei em estudar, em buscar um conhecimento. Porém, quando chegava dia 1º de janeiro, eu via que a minha vida era a mesma coisa. Eu comecei a perceber que faltava alguma coisa em mim, eu precisava de algo mais, não só aquela vida meio medíocre. Chegava em épocas especiais, eu queria presentear todo mundo, que eu sou uma pessoa assim. Eu gosto de mimar as pessoas que eu amo. Mas eu me via na mediocridade, eu me via sem dinheiro. Eu ralava pra caramba, porém sempre sem dinheiro. Por quê? Porque eu nunca buscava conhecimento, sempre gastava meu dinheiro com qualquer coisa. Porém, teve uma vez que eu estava assistindo o TikTok e eu encontrei uma menina falando sobre investimentos. Só que eu já tinha ouvido falar sobre investimentos e achava que era uma coisa muito complexa. Algo que somente pessoas ricas poderiam fazer. Fiquei namorando o curso dela durante aí 1 ano e meio. O curso era muito caro, não era barato, era um curso de R$2.000. Chamava Jornada All-In na época, né? Agora é a mentoria do investidor milionário. Comprei os dois. Primeiro comprei o MIM, estudei. Foi aonde que eu peguei a paixão pelo mercado financeiro. Comecei a estudar de lá pra cá, gente, de uma forma com entusiasmo. Sempre pensando grande. Ela tinha... O nome dela é Thaís, né? Ela tem uma Porsche, ela tem uma mansão. E eu me via na vida dela. Eu me via querendo uma vida que ela tem. Uma menina, poxa, uma menina de 22 anos, com uma Porsche, com mansão, com uma Evoque, com liberdade financeira. Era isso que eu via pra minha vida. Só que eu parei e pensei, se eu chegar na minha casa, ficar somente no celular, passando meu dia inteiro assistindo YouTube, ou vendo coisas inúteis na internet, eu não vou chegar nesse patamar. Aí foi aonde a minha chave virou. Porque eu gasto tanto tempo na internet, mas eu não uso ela pro benefício próprio de eu poder aprender alguma coisa com isso. Foi aí que eu comecei a comprar livros, a me entusiasmar, a aprender a ler, a estudar. Até então, se eu falar pra você de lá pra cá, eu devo ter feito uns 20, 30 cursos já, tanto na área da beleza, tanto na área do mercado financeiro. É que eu gosto de me aprimorar. Eu não tinha essa visão antigamente. Agora eu tenho uma visão muito ampla. Eu tinha a visão de centímetros, visão, eu só quero ter uma casa, um carro, tá bom. Mas... Não, hoje em dia, eu já penso grande, eu penso em ter mansão, ter fazenda, ter carro, ter isso, aquilo. Por quê? Porque eu mudei a minha mente, eu mudei o meu jeito de pensar. Então, tudo mudou quando eu mudei a minha mente, quando eu mudei os meus pensamentos, quando eu comecei a alimentar o meu cérebro com coisas úteis e válidas para mim. Isso pode não servir para você, ou pode servir também. Esse é um testemunho que eu gosto de contar, porque isso mudou a minha vida. Mudou o jeito de eu fazer as coisas, de eu pensar nas coisas, mudou totalmente. Então, se você tem perdido seu tempo, coisas fúteis, principalmente vocês que estão acima dos 30 anos, se você não começou, comece agora. Comece já. Não importa se está no meio do mês, no fim do ano, não importa. O importante é você começar. Dá o passo que Deus dará o chão para você.